Nosso Deus seja conosco nesta manhã. Mais uma vez nós vamos ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, e eu vou ler apenas o verso de número 16, João 11, 16. Na verdade, não vou pregar somente nesse texto, mas no personagem, sobre o personagem que aparece nesse texto. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo Tomé. João 11, 16, assentados, com toda atenção, ouçamos o que diz a palavra do Senhor. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Até aí que o Senhor Deus seja servido no abençoar a sua palavra. Irmãos, esse ano nós temos estudado o Evangelho de João e estudamos na escola bíblica dominical e estudamos às quartas-feiras. E eu também, oportunamente, tenho pregado pelo menos um sermão ou dois em cada capítulo do livro nos domingos, para que toda a igreja possa alcançar o nosso propósito com esse estudo. E eu falei semana passada, se eu não me engano, que João é um livro muito afetivo, ele difere dos outros evangelhos, porque os outros evangelhos narram episódios públicos de Jesus. João, ele narra episódios mais particulares, onde Jesus esteve com os discípulos e coisas que eles presenciaram, algumas vezes até de maneira muito particular. E João, ele seleciona alguns desses episódios para colocar como sinais, são 7, preguei no domingo passado sobre o último sinal, que foi a ressurreição de Lázaro, neste mesmo capítulo. E outra particularidade deste livro é que João faz questão de citar e dar voz, citar mais detalhes de alguns discípulos que não aparecem nos outros evangelhos sinóticos, a não ser na lista, quando aparece lá os 12 discípulos, nós vamos vê-los lá. Então, por conta disso, eu tenho pregado, sempre que um desses personagens surge na nossa leitura, aqui no nosso estudo, eu tenho aproveitado para pregar sobre este discípulo. Preguei sobre André, sobre Filipe e sobre Natanael, sermões biográficos, né? Para que a gente possa entender e aprender com a vida desses homens que foram escolhidos por Deus. No próximo ano, nós vamos estudar o livro de Atos, então não percam. E possivelmente eu vou pregar sobre os outros discípulos que não preguei este ano, para que a gente entenda um pouco de como terminou a história daqueles homens, já que o livro de Atos, ele praticamente não termina, ele continua com os atos daqueles apóstolos e também com os nossos atos nos dias de hoje. Mas hoje nós vamos falar sobre Tomé. Quem foi Tomé? Interessante, ele é um pouco mais conhecido do que André, Filipe, talvez do que Natanael. Mas, curiosamente, só João cita aqui o discípulo Tomé. Tudo que sabemos de Tomé, tudo que ouvimos sobre Tomé, está no Evangelho de João. Por que João fez isso? Nós não sabemos. Mas ele é chamado de Gêmeo ou Dídimo. Em algumas versões tem o mesmo significado. Na verdade, Dídimo significa gêmeo. Tomé também significa gêmeo, né? Na verdade, um nome é um nome grego, o outro nome é um nome aramaico, utilizado ali
pelos escritores, pelos discípulos, pelos escritores do Evangelho. Do grego, a ideia é de 2 volumes. No aramaico, o significado é gêmeo mesmo. Não está comprovado isso, mas a tradição cristã diz que ele tinha uma irmã gêmea e não exatamente um irmão. Mas o que vamos falar sobre Tomé? O que vamos falar nesta manhã sobre este homem está ligado ao temperamento dele, ao comportamento dele. Se nós fôssemos diagnosticar, na psicologia, nós classificaríamos Tomé, ou melhor, o temperamento de Tomé como ciclotímico. O que seria isso? A ciclotimia é uma instabilidade persistente de humor. O indivíduo ele vai alternando alguns períodos de euforia e outros de embotamento, onde ele se fecha nele mesmo. Não chega a ser uma depressão, mas é aquela pessoa que se fecha. Não é uma bipolaridade, mas é um estado flutuante, pelo menos flutuante, do seu humor. Muito comum entre os adolescentes, tá? Tem dia que ele está mais fechado, tem dia que ele está mais empolgado, Talvez pelos hormônios da idade, pelo descompasso disso tudo. Mas deveria se esgotar ou finalizar, se encerrar, quando entramos na vida adulta, onde nós alcançamos o equilíbrio emocional, nós deveríamos, e o equilíbrio físico também, o funcionamento dos nossos hormônios. Porém, existem adultos ciclotímicos, que é o caso de Tomé. E quem são esses adultos ciclotímicos? Sabe aquela pessoa que a gente nunca sabe como ela vai estar? Você um dia encontra, ele te dá um sorriso, aí você sorri para ele. Aí no dia seguinte, você sorri, mas ele não está no dia de sorrir. Ele passa e nem fala com você. Você conhece alguém assim? Tem dia que ele te vê de longe e ele abre os braços, Ele quer falar, e tem dia que você abre os braços, aí ele passa direto, como se você não existisse. Ou seja, um dia muito festivo, efusivo, outro dia fechado, introvertido. Queridos, esse é um problema clínico. Se você conhece alguém assim, indique um bom psicólogo para ele. Certamente ele irá ajudar. Não vamos tratar disso clinicamente aqui, tá? Nós vamos falar da instabilidade espiritual de Tomé. E como nós encontramos pessoas instáveis, também espiritualmente. Aquela pessoa que num dia está cheia de ideias, cheia de propósitos, sonhos, projetos. Você olha e diz, que crente consagrado, É o primeiro a chegar na escola dominical. Com a revista, com o caderno, quer anotar tudo, quer perguntar tudo. Uma semana depois ele some da igreja. Tem que mandar uma comitiva, de diáconos, de conselheiros, para buscar o camarada, trazer a pessoa de volta. Um dia ele quer pregar, outro dia ele se esfria completamente. Um dia ele quer ser o missionário lá na China. Outro dia, nem ao culto ele deseja mais vir. Queridos, isso é instabilidade, isso é dificuldade de persistência. Isso acontece na vida espiritual, isso acontece na vida como um todo. Pessoas que estão sempre começando alguma coisa e nunca terminam alguma coisa. Abandonam, a maioria das vezes, as coisas no meio do caminho. Elas precisam de uma gratificação imediata para tudo aquilo que fazem. Então elas não têm constância.
Quando olha para a vida, é um monte de coisas iniciadas que não foram concluídas, porque ela é instável. E assim, de certo modo, era Tomé. E nós vamos ver nesta manhã um pouco dessa instabilidade de Tomé. Pode ser que isso nos ensine, nos motive a sermos constantes, sempre abundantes no Senhor, entendendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Primeira coisa que nós vamos ver é sobre a coragem e a fé de Tomé. Vou repetir o texto inicial, no qual está escrito assim: Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Esse episódio aqui é o episódio onde Jesus ele ia visitar Lázaro, mas sabia também que os fariseus, que aqueles líderes judaicos tramavam já a morte de Jesus. Então, ir até Betânia naquela ocasião talvez fosse algo perigoso, principalmente estando na companhia de Jesus. Mas Tomé diz assim: vamos até lá. E se for necessário, a gente morre junto com ele. Que declaração de fé, né? A gente olha um sujeito dizer isso, a gente vai dizer: que coragem, que fé! Que homem destemido, um homem de Deus. Mas vamos ver Mateus 26, 55 e 56. Diz lá: em seguida, Jesus disse à multidão: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registrados nas Escrituras. Aí diz lá: nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Irmãos, o texto diz assim: todos os discípulos, menos Tomé. Todos os discípulos, inclusive Tomé. Então, no momento, se é capaz de dizer: vamos com ele, e se for necessário, vamos morrer com ele. No outro, sobre forte ameaça, quando Jesus faz um discurso e enfrenta aqueles que eram perseguidores dele, todos os discípulos, inclusive Tomé, fugiu também. Vemos aqui a instabilidade de Tomé. Parece que Tomé, ele se apoiava nos outros. Percebe isso? Ou seja, vamos, se todo mundo for, eu vou. Mas se todo mundo correr, se todo mundo fugir, eu corro também. Eu vou fugir também. Por isso, Tomé fugiu, e fugiu porque se apoiava nos outros. Você já viu pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Faça uma reflexão. Ah, eu tenho fé. Mas a minha fé depende de alguém. A minha fé depende do outro. Eu apresento coragem, determinação, eu faço. Mas a minha determinação vai depender do outro. Ou seja, pessoas que não conseguem funcionar sozinhas. Não têm uma convicção própria. Irmãos, nós devemos nos apoiar sim mutuamente. Mas o meu agir, a minha convicção, a minha determinação não pode depender se alguém estará comigo ou não. Em todos os sentidos. É o jovem que quer passar no Enem, que quer seguir uma carreira militar. Apoio é importante. Mas se aquele coleguinha não quer nada, vai você, estuda. Vai lá e conquista você. Seja então você um motivador dele, não seja desmotivado.
pelo pessimismo, pela falta de vontade do outro. É isso que eu quero explicar aqui. Irmãos, nós precisamos de personalidade em termos de vida, em termos de espirituais principalmente. Eu imagino que todo mundo aqui já tenha comido chuchu, né? Chuchu tem gosto de quê, irmãos? Então por que você comeu chuchu? Tem gosto de chuchu que não tem gosto de nada, né? Mas tem gente que é igual ao chuchu, você já percebeu? Toma gosto daquilo que está perto dele. Por exemplo, chuchu com camarão tem gosto de quê? Camarão, né? Tem gente que gosta de camarão aí, né? Chuchu com carne seca, chuchu com carne moída. Ele vai ter sempre gosto daquilo que estiver do lado dele. Não é verdade? E tem crente que é exatamente desse jeito. Você já percebeu isso? Se ele está no meio dos crentes, ele é o quê? Crente. Mas se ele está lá fora, ele tem o gosto daquilo que está lá fora. Repete as mesmas coisas que aqueles que estão longe de Deus fazem, porque são instáveis. Se ele está perto de alguém eufórico, otimista, ele vai dar certo, sim. Mas se chega alguém negativo ao lado dele, ele muda de ideia imediatamente. Sabe, você tem razão. Eu acho que vai dar errado também. E a pessoa se torna uma pessoa sem identidade. Porque sozinho, ele é um chuchuzinho. Não é nada. Não tem gosto de nada. Não tem personalidade para desenvolver nada. Eu estou falando aqui, gente, de pessoas, sabe, aquele jovem, aquele irmão que, quando está lá fora, acaba se envolvendo e assumindo a personalidade e o comportamento das pessoas lá de fora. Aqui dentro, o vocabulário dele é muito bonito, né? Ó, amado, a paz do Senhor, fala varão. E lá fora, ele usa a mesma boca para proferir palavras torpes, palavras ofensivas. Porque aqui é fácil ser uma coisa e lá fora ele acaba se desvirtuando. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso referencial não pode ser o outro. Nós temos um Deus que é o nosso referencial. Nós ouvimos a música e diz: o meu lugar é no Senhor. É o Senhor que vai direcionar a minha vida. Ele é a minha referência. É o gosto de Cristo que eu tenho que tomar. Exalar o perfume, como nós vimos também na quarta-feira. Mas Tomé, ele aprendeu isso, tá, irmãos? Apesar de toda essa instabilidade, ele morreu por Cristo. Eu vou ler um texto de um livro, 12 Homens Comuns. Na página 158, está escrito assim, falando sobre Tomé. Subitamente, a melancolia e o desconsolo, as tendências negativas foram banidas para sempre com a aparição do Cristo ressuscitado. Naquele momento, Tomé foi transformado num grande evangelista. Pouco tempo depois, em Pentecostes, juntamente com outros discípulos, ele foi enchido com o Espírito Santo, de quem recebeu poder para exercer o ministério. Assim como seus companheiros, Tomé levou o evangelho até os confins da terra. Há um número considerável de testemunhos da antiguidade que dizem que Tomé levou o evangelho à Índia. Existe até hoje uma colina perto do aeroporto de Chennai Madras, na Índia, onde Tomé foi enterrado. Há igrejas no sul da Índia cujas tradições remetem ao começo da era cristã e a tradição afirma que foram fundadas pelo ministério de Tomé.
As tradições mais fortes afirmam que ele foi martirizado por sua fé ao ser atravessado com uma lança. Uma forma apropriada de martírio para um homem cuja fé alcançou maturidade quando viu a marca da lança no lado do seu mestre para alguém que desejava estar novamente ao lado do seu Senhor. Assim, no final, a sua coragem realmente foi assumida e ele foi até o fim. Amém? Apesar da instabilidade, Tomé, ele se permitiu ficar mais perto de Cristo, entendeu que o lugar dele era o Senhor. E ele desenvolveu a sua coragem, vivendo o Evangelho, o seu ministério com coragem até o fim. Mas quero falar também, além da coragem e da fé, eu quero falar da apatia e da incredulidade de Tomé, aparecidas muitas vezes, e é contraditório, não é? Alguém que em alguns momentos revela coragem e fé, e em outros momentos se parece apático e incrédulo. João 14, de 1 a 5, diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos saber o caminho? Eu olho para esse texto e vejo que, dentre as características da personalidade de Tomé, ele era um homem muito racional. As coisas tinham que fazer sentido para ele. Ele gostava de tudo muito bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes, como um humorista do passado dizia. Tudo tinha que ser daquele jeito e fazer sentido para ele. As coisas tinham que coincidir com o seu raciocínio, com a sua lógica, com o seu jeito de pensar. Ou seja, tinha coisa que não adiantava, que não entrava na cabeça dele. E a gente conhece gente assim. A questão aqui não era racional, era espiritual, tanto que o Senhor Jesus completa no verso 6 e 7 dizendo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Era uma questão de compreensão espiritual de tudo que Jesus havia ensinado. Ele já havia ensinado que ele era o caminho, a verdade e também a vida. Mas vamos lá, vamos ver essa instabilidade da fé, essa incredulidade de Tomé. João 20, a partir do verso 19, diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros
quando Jesus surgiu no meio deles. Verso 25. E eles disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, Tomé respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos e as suas mãos, e não puser os meus dedos nelas e a minha mão na marca do seu lado. Percebe? Percebe aqui a instabilidade e a incredulidade. Jesus, ele apareceu aqui ressurreto. Todos os discípulos estavam reunidos, menos quem? Tomé. Tinha uma coisa mais importante para fazer no dia daquela reunião. Que dia era aquele? Domingo. Primeiro dia da semana. Na igreja reunida. Tomé foi no shopping. Né? Tinha algo importante para resolver. Você conhece crente assim, irmãos? Né? Você nunca sabe quando ele vem na igreja. Quando você encontra ele na igreja, pô, que coincidência, irmão. Te encontrar aqui, né? Na sua igreja. Bacana, seja bem-vindo. As coisas acontecem e ele não está presente. Você viu? Pô, não estou sabendo. Né? E a campanha? Pô, tem campanha? Que terreno! A pessoa está na igreja e é completamente desinformada, perdida das atividades da igreja. Quando que vai ser a festa da primeira? O retiro é quando mesmo? É na Semana Santa? Porque a pessoa ele não acompanha a dinâmica do trabalho, do propósito da própria igreja. Porque aqui era domingo e o texto diz que a igreja estava reunida. Jesus visita a igreja, sopra o Espírito Santo sobre eles, vai empoderá-los, vai dar autoridade para que a partir de então, eles que não ficariam órfãos, pudessem prosseguir com a mensagem de salvação. E o texto diz que Tomé não estava lá, ele não recebeu, ele não participou desse momento importante. Irmãos, o melhor momento da vida de um cristão é quando ele se reúne com a sua igreja adorando ao Senhor. O momento mais importante da vida de um servo do Senhor é poder se reunir com os seus irmãos e cultuar. Eu sei, irmãos, que muitos não podem vir por trabalho, por tantas outras questões. Mas tem gente que não pode vir a todos os cultos, mas tem irmãos que não vêm a um culto de domingo da igreja. Conhecer a igreja, saber da igreja, crescer na comunhão. E tem gente que não pode, tem gente que está doente. Hoje nós conseguimos chegar e tem gente nesse momento cultuando. Glória a Deus por isso. Mas tem gente que não vem porque não quer. Porque não quer vir. E aqui eu deixo uma lição importante para as nossas vidas. Entenda, a ausência de um irmão na comunhão prejudica muito a comunhão da igreja. Só que prejudica muito mais o irmão. Tomé fez falta naquela reunião. Mas, honestamente, quem foi o maior prejudicado de não estar ali e não receber o Espírito Santo? Quem foi? Foi Tomé. Foi ele mesmo. Então, é a pessoa que aos poucos, por se afastar, vai se distanciando, vai perdendo até o interesse pelas coisas espirituais. Vai ficando relapsa. Aí depois não ora, depois não lê a Bíblia, irmãos. Há muita gente hoje que acha que não precisa de igreja, que não precisa se reunir, e é uma das coisas mais mentirosas e antibíblicas que existem. Achar que não precisa de igreja para ser um cristão. Claro, você precisa aceitar Jesus Cristo. Mas a igreja faz com que você se desenvolva na sua fé. Ah, eu não preciso de pastor. Eu não preciso dos meus irmãos. Que isso? A minha vida sou eu e Deus. Não é verdade. O evangelho é você, Deus e a sua igreja e os seus irmãos. O evangelho não é
budismo. E eu não estou falando mal de nenhuma religião, só estou dizendo que não há monges no Evangelho. Tem gente que tem vocação para monge, quer ficar isolado, sozinho. Definitivamente não entendeu o Evangelho, não é um cristão. Hebreus 10, 25 diz: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente sobre tudo agora que o dia está próximo. É um apelo, não deixei-vos de congregar, não deixem de reunir, porque quem se afasta do convívio vai sempre se enfraquecendo, e foi assim com Tomé. Irmãos, o ressuscitado, Cristo ressuscitado, apareceu aos discípulos. E a fé dele era tão pequena que ele disse: eu não creio, não acredito. Havia feito todo o curso, todos os ensinamentos com Jesus. Haviam evidências, os seus irmãos estavam testemunhando para ele. E ele disse: eu não acredito. É importante estar presente na igreja. Romanos 1, 11, 12 diz assim, Paulo dizendo: desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. O 12 diz: quando nos encontramos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Olha que coisa importante. É Paulo dizendo: eu estou escrevendo essa carta e tem aqui alguns ensinamentos, mas o que eu quero é estar aí, porque eu sei que eu posso encorajá-los de maneira presencial e posso ser encorajados por vocês. A gente pode trocar as nossas experiências. Então, quando nós nos reunimos, nós somos encorajados uns pelos outros. A Bíblia diz: alegrai-vos uns com os outros, orai uns pelos outros. E tantos mandamentos de mutualidade que existem na Bíblia, para que você entenda o quanto você é importante para o outro, enquanto o outro é importante para você. Porque aqui nós enriquecemos a vida dos nossos irmãos e somos enriquecidos. Nós beneficiamos os irmãos e somos beneficiados. Nós fortalecemos e somos fortalecidos. A igreja não é o lugar para se ir apenas quando se está precisando de alguma coisa. Você pode vir aqui porque alguém pode precisar de alguma coisa e você pode ser o instrumento de Deus para a vida dessa pessoa. Não é só quando você precisa de oração, porque há momentos que nós estamos aqui precisando da sua oração, da sua intercessão. E aí a igreja consegue se desenvolver, porque se torna uma igreja estável. Estável. Veja o que aconteceu, irmãos, no domingo seguinte, essa primeira aparição de Jesus, onde Tomé não estava. Passou uma semana, mas domingo que vem tem culto de novo, né? Então, João 20, a partir do verso 26. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Outro culto, outro domingo, amém? Dessa vez, quem estava lá? Tomé estava com eles. Foi o culto, irmão, que benção. As portas estavam trancadas. Jesus repetiu tudinho. Mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Jesus brotou lá de novo. Ele disse o quê? Paz seja com vocês. Então Tomé disse, tinhoso ele, põe o seu dedo aqui. Aliás, ele disse a Tomé, põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão na marca e em meu lado. Não seja incrédulo, creia.
Eu fico imaginando Tomé, né? Porque quando ele falou com os discípulos, eu não vou acreditar, só se eu ver, né? Eu vou ter que colocar a mão na mão dele, do lado dele. Quando Jesus apareceu de novo, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, e sem que lhe perguntasse nada, disse: vem cá, Tomé, põe o dedo aqui. Você percebe que ele deu uma tremida, não deu? Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Ele aprendeu a lição. A lição de ser constante, a lição de estar diante e a lição de crer. Sem precisar exatamente tocar como ele queria. Não era o jeito dele. Irmãos, continuando, Tomé aprendeu tão bem a lição que a história continua. Olha só, Atos 1, 13 e 14. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um propósito, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Era outro momento da igreja reunida. E diz o texto que todos estavam reunidos. Atos 2:1. Lembra que ele perdeu lá o primeiro sopro do Espírito Santo? Atos 2:1 diz lá: no dia de Pentecoste, diz o quê? Todos estavam reunidos num só lugar. Irmãos, acho que Tomé foi tão impactado com o encontro dele com Jesus, que ele não faltou mais um culto daquela igreja. Ele entendeu o quão era importante estar ali, e ele havia, como a gente disse, perdido a bênção. Ele disse: eu não vou perder a bênção de novo. Eu vou estar com a minha igreja, eu vou estar com os meus irmãos, eu vou estar com os meus discípulos. Que foram com os discípulos de Jesus, que cresceram comigo, que se desenvolveram comigo, que estudaram comigo. Ele aprendeu a lição. Nós precisamos aprender essa lição. Da importância de não sermos instáveis, de ter estabilidade espiritual, de ter constância naquilo que nós fazemos, nos compromissos, nas responsabilidades que nós assumimos. Quantas reuniões que nós traçamos planos e projetos que são abandonados porque somos inconstantes. E não levamos adiante aquilo que nós assumimos. Queridos, eu quero concluir a minha palavra nesta manhã dizendo que os gêmeos são duplos. E parece que Tomé, ele tinha então um temperamento duplo. Uma dupla personalidade. Eu quero dizer que o cristão ele não pode ser duplo. Ele precisa ser coerente, ele precisa ser firme, ele precisa ser constante. Ele não pode viver de altos e baixos. É claro que há dias que nós estamos um pouco mais desanimados. Mas eu não posso viver de entusiasmos periódicos. Quando eu estou afim. Eu não posso estar um dia no altar e outro dia alguém tem que me buscar em casa. Comecei o culto desta manhã lendo 1 Coríntios 15, 58. E quero deixar para vocês esse texto, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, vamos ler juntos, todos. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém? Irmãos,
Talvez nós não vamos conseguir viver sempre lá em cima. Talvez não seja fácil ser sempre constante, ter sempre o mesmo entusiasmo. Mas nós devemos tentar isso, porque o trabalho no Senhor não é em vão. O último texto que eu quero deixar nesta manhã é João 20, 29. Porque depois daquele encontro que Jesus disse, venha e creia, Tomé disse no verso 28. Volta um pouquinho no 28. Ele disse o quê? Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. 29. Então Jesus disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Bem-aventurados não são aqueles que duvidam, aqueles que querem provas. Bem-aventurados são aqueles que creem. Seja você um bem-aventurado no Senhor. Creia no Senhor. Seja constante. Entenda que o seu lugar é aqui. O seu lugar é no Senhor. Vamos cantar essa canção. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Fica de pé. Esse lugar é no Senhor. 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 Lá no início. Há um lugar de descanso em ti. Não deixe a inconstância dominar a sua vida. Há um lugar de refrigério em ti. Esteja sempre na presença do Senhor. Há um lugar que a paz do Senhor seja com você, seja comigo. Esse lugar esteja sempre presente, sempre na presença do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Adore o Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar
Feche seus olhos, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Pai. E que nesta manhã a tua palavra tenha falado aos nossos corações. Que saiamos daqui com este propósito, Pai, de termos uma vida cristã estabilizada, constante. Uma vida espiritual, Senhor Deus, onde a coragem e a fé sejam evidenciadas. Que não sejamos influenciados, Pai, para o mal, para o pessimismo. Que a gente não venha jamais sequer pensar em desistir, Senhor Deus, da nossa fé, do compromisso assumido contigo. Abençoe a tua igreja, Pai, para que sejamos uma igreja constante, alicerçada da tua palavra, Senhor Deus, com propósito, com visão dada por ti, Senhor Deus. Que sejamos, Pai, uma igreja presente, uma igreja viva, uma igreja que tem prazer em se reunir para ouvir a voz do teu Espírito, Pai, falando conosco, como falaste nesta manhã, Senhor Deus. Abençoa, Pai, se há alguém desanimado, e aí eu não digo apenas em questões espirituais, mas com a própria vida, tentando desistir, Pai. Não tem constância no trabalho, nos estudos, em nada que faz. Está sempre fazendo, Pai, pela metade, quando poderia fazer inteiro. Fala, Senhor Deus, nesta manhã, Pai. E que mudanças sejam tomadas, decisões sejam tomadas, como Tomé, Senhor Deus, tomou a decisão dele e seguiu a sua vida, Pai, com coragem até o fim. Ó Pai, que estejamos sempre aqui, mas não aqui em termos de construção, aqui na tua presença, porque o lugar onde precisamos estar é na presença do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Dai-nos um dia na tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Pai. Abençoa a tua igreja. Que os irmãos tenham um dia abençoado.